Já viu falar do filme Som da Liberdade? Não? Então, foi lançado nos cinemas brasileiros. E é claro que a gente registrou tudo para trazer para você aqui no Almanac. Quem vai contar tudo para a gente? O Alan Ribeiro. Vamos conferir juntos. A noite foi de gala, com direito a pipoca de cinema. Tudo isso para a pré-estreia no Brasil do filme Som de Liberdade. A trama traz características de um homem cristão que busca pelo bem comum. E já na fila, a expectativa de quem foi prestigiar o filme era grande. Bom, eu fui convidada pelo pessoal da Paris Filmes, mas estou com uma expectativa bem alta, adoro cinema e acho que o filme vai ser bem interessante. A minha expectativa é receber informação sobre todo esse tema que está por trás, né? Porque é um filme artístico, mas tem um fundo de verdade que deve ser revelado, que é todo o tema do tráfico de menores, a escravidão sexual em Hollywood, todo esse tema que deve ser revelado, que o Mel Gibson, o Verástegui quiseram colocar na grande tela. A estreia de Som da Liberdade reuniu dezenas de pessoas nesse cinema aqui na capital paulista. O filme acompanha a incrível história verdadeira de um ex-agente governamental que se transforma em justiceiro e embarca em uma missão perigosa para resgatar centenas de crianças de traficantes de sexo. Um alerta a um problema presente em todo o mundo. Tim Burlett, personagem principal da trama, tem como referência seus princípios que serão fundamentais para fortalecê-lo durante a jornada em defesa das crianças e adolescentes. Uma história de fé e coragem, contada por um elenco de alto nível. Em resumo, a obra se debruça sobre as máfias que sequestram e traficam crianças para exploração sexual. Os protagonistas são arrancados da família por meio de uma promessa falsa de um contrato artístico. Com isso, eles são levados de Honduras para o México e para a Colômbia, a fim de se tornarem escravos e reféns de homens repugnantes. Um deseo de que depois de que a audiência vea a película, se atreva a abrir a porta a uma conversação difícil que está pasando a nível mundial, que é o abuso sexual infantil. O tema do tráfico sexual de menores é duro, mas segundo o diretor, necessário de ser trabalhado. O reto é realmente explorar uma temática que de certa forma se ha creado como tabú, que a gente não quer de certa forma falar sobre esto porque ni yo tampoco quería, porque es una temática de cierta forma difícil de digerir. Vale a pena conferir então o filme Som da Liberdade. E a gente com certeza vai sempre trazer essas notícias aqui para você. Aliás, um filme que traz, como você viu aí na fala do diretor, né, um assunto que é difícil de ser tratado, mas que nós precisamos abrir os olhos. E que o Pai Eterno sempre nos conduza nessas iniciativas importantes para a sociedade. Mas agora vamos falar de outra iniciativa bonita. Muitas iniciativas, ou melhor dizendo, na igreja no Brasil marcam a celebração do 109º Dia Mundial do Migrante e Refugiado, celebrado neste último domingo. Mas você conhece o serviço da Pastoral do Migrante? Não? Vai conhecer com a gente então hoje aqui no Almanac. Tenho a alegria de receber o coordenador nacional do Serviço Pastoral dos Migrantes, seu José Roberto Saraiva dos Santos. Boa tarde, seu José. Seja bem-vindo no Almanac. Boa tarde a todos que assistem a TV Pai Eterno. Boa tarde, Caísa. Muito obrigado por esse momento. Ô, José, eu quero dizer uma coisa, o quanto é importante trazer o senhor aqui para falar de um assunto que tem feito a diferença na sociedade, que nós precisamos também nos abrir para essa realidade. E para começar então a nossa conversa sobre a Pastoral do Migrante, qual que é o papel da Pastoral na igreja e como esse apoio, como que é dado esse apoio ao migrante e refugiados? Bom, a Pastoral nasceu há quase 40 anos, fará 40 anos no ano que vem, por iniciativa de religiosas, leigos e leigas,
religiosos calabrinianos e escalabrinianas, e que ao longo dos anos vem se aperfeiçoando no serviço ao migrante e refugiado, no tratamento do acolher, do proteger, do promover e integrar, como diz o Santo Padre, e fazendo com que as comunidades despertem para esse serviço, lembrando que para o migrante, pátria é a terra que ele dá o pão, e assim a gente deve acolher esses sujeitos da história, que se viram forçados a migrar por alguma razão, normalmente forçados, normalmente com grilagem de terra, normalmente por guerras ou por catástrofes, ou até hoje em dia por grandes obras que terminam deslocando muitas pessoas dentro do Brasil também. A gente precisa distinguir os migrantes internos e os migrantes internacionais. Então, a pastoral é um serviço que está nas dioceses, que está nas paróquias, nas comunidades, nas fronteiras. É um serviço da igreja e que está dentro da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB. Atualmente, seu presidente é Dom José Luiz Salles, um redentorista, lá da Diocese de Pesqueira, que tem animado esse serviço de uma igreja em saída no trabalho com migrantes e refugiados no Brasil. Muito bom. Lembrar que esse serviço que não é só feito pelo SPM, mas também sensibilizado por várias outras organizações da Igreja Católica e da sociedade civil, né? Eu acho que formar redes para combater racismo, xenofobia, entender que o outro tem diferenças culturais, mas é um ser humano. Com certeza. O Papa Francisco lembrava-nos dos documentos dele e que se trata de pessoas, não somente de números. Isso é importante, ter essa consciência é muito importante. Mas agora, José, fala para a gente quais são os principais desafios enfrentados pelo Serviço Pastoral do Migrante ao lidar com as questões migratórias no Brasil. Primeiro, tem um desafio muito grande, que é fazer incidência na própria igreja. Tem muita gente que não conhece esse serviço, até faz o trabalho de acolhimento, mas não conhece, às vezes, essas diferenças de saber lidar. É preciso fazer incidência na igreja para melhorar esse atendimento. Nós estamos à disposição com as dioceses e as paróquias para estar orientando na construção de equipes pastorais. Também um desafio de ausência de uma política pública para o migrante e refugiado. Nós temos uma lei que foi aprovada faz alguns anos, mas na prática ainda não está sendo aplicada aquilo que deveria ser aplicado. O serviço de acolhimento é um dos mais desafiadores. Entendi. E quais são os programas e serviços específicos que são oferecidos pelo Serviço Pastoral do Migrante para auxiliarem os migrantes? A ideia sempre é levar em conta os 4 verbos. Então, a gente acolhe, a gente protege porque tira da rua, né? A gente promove porque dá acesso a políticas públicas sociais, a documentação, e também prepara ele com várias informações sobre saúde, aonde encontrar os atendimentos, os equipamentos, e buscamos orientá-los também para o aprendizado do português. Em cada lugar que vamos, sempre temos curso de português, temos atendimentos, e o atendimento à saúde, principalmente nesse período da xenofobia, onde teve que fazer muitas ações emergenciais de combate à fome, né? Foi um dos elementos muito trabalhados pela pastoral nos últimos anos. E a pastoral também, ela ajuda, colabora para com outras organizações, instituições possam promover a solidariedade entre elas, através delas. Também tem esse trabalho, José? Sim, nós sempre trabalhamos em rede, nos últimos anos, principalmente também com os organismos internacionais, da igreja ou não da igreja, OIM, o Acnu, são instituições que apoiam o trabalho da Pastoral dos Migrantes, mas apoiam o trabalho de várias outras organizações que também trabalham em rede conosco, dos grupos das congregações religiosas, de institutos das congregações masculinas e femininas, que sempre têm feito um apoio muito significativo. E alguns outros da sociedade civil organizada, algumas OSCs, né, que são importantíssimas no trabalho com a integração do migrante, né? O Conectas, por exemplo, em São Paulo, não é uma instituição da Igreja Católica, mas é uma instituição
que opera em comunhão com as instituições católicas que acolhem. Você vai encontrar várias outras organizações, também da Igreja Católica, o Serviço Jesuíta, o Instituto de Migração e Direitos Humanos, a Missão Paz, que é dos padres escalabrinianos lá em São Paulo, e outros mais. Então, eu digo hoje que o serviço que a Igreja tem prestado aos migrantes e refugiados tem sido um serviço bastante desafiador, mas também muito... Nós bebemos muito também da sabedoria desses migrantes. Com certeza. Seja ele venezuelano, seja ele afegão, seja ele colombiano, boliviano, peruano, das diversos povos que aqui vêm, diversas nacionalidades. Ô José, você citou os venezuelanos. A igreja no Brasil tem feito um trabalho na acolhida aos migrantes venezuelanos. Inclusive tem um projeto, Caminhos de Solidariedade. Como que funciona essa ação de acolhimento? Veja bem, o projeto Caminhos de Solidariedade foi um dos primeiros projetos que foi coordenado por várias instituições conjuntamente lá na Diocese de Roraima, da qual a SPM participou. Mas tinha o Serviço Jesuíta, a Caritas Brasileira, o IMDH, a Caritas Diocesana, e lá a gente instalou um programa que era de integração. A gente tanto encaminhava migrantes para outras dioceses, nós conseguimos sensibilizar mais de 50 dioceses para acolher os migrantes na sua reconstrução das suas histórias, como também apoiamos algumas iniciativas de geração de renda com aquele programa. Foi um programa bastante exitoso, com o apoio do Fundo Nacional de Solidariedade e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E eu digo que foi um momento muito importante, porque estava muito agudizado o número de famílias nas ruas de Boa Vista naquele momento. Depois nós continuamos, a Caritas com seus programas, a SPM com outros, sempre buscando atuar de forma complementar nesse atendimento e na integração. Ótimo. Há quanto tempo, José, que você está na coordenação do serviço? Eu vou fazer 8 anos esse ano. É o meu último mandato. Trabalho bonito. Em novembro teremos assembleia para ter novas pessoas na diretoria. Acredito que a pastoral, ao renovar-se com as pessoas, continua dando energia, né? Animando a cada dia mais as pessoas, e dentro de uma espiritualidade que bebe do carisma de São João Batista Scalabrini, que é o carisma de estar com os migrantes e refugiados, seja lá onde eles estiverem. Pronto. Atualmente, José, quais as regiões do Brasil que tem maior registro aí de influxo de imigrantes? Dos venezuelanos, a região norte, né, desde o Acre até Roraima, e da região sul, como região receptora para trabalho, sul e sudeste. Mas os migrantes venezuelanos têm uma característica nova, um divisor de águas no Brasil, porque eles chegaram de forma muito sistemática também ao Nordeste e ao Centro-Oeste. A igreja no Brasil se mobilizou muito para atender toda essa demanda, porque o programa de interiorização terminou levando migrantes para praticamente todos os estados. Ótimo. José, hoje você está onde? Falando com a gente de onde? Hoje eu estou falando de João Pessoa. De João Pessoa. Nesses 8 anos... Aqui onde a gente tem uma casa do migrante, uma casa de acolhida. Ótimo. Nesses 8 anos aí coordenando esse trabalho essencial para a sociedade, você tem alguma situação aí que te marcou muito e que você possa partilhar com a gente? Olha, tem várias. Várias, né? Mas no momento mais difícil dos abrigamentos e dos acolhimentos em Roraima, nós estávamos juntos com as irmãs que trabalhavam naquele estado, que trabalham, e nos chegou uma jovem e que desmaiou nos nossos pés, com uma criança de colo mamando. E ela foi socorrida, levada para uma casa abrigo daquela região, uma casa
se eu não me engano, era de uma fraternidade sem fronteira, uma instituição que assumia vários abrigos naquela época, e ela tinha sido vítima de tráfico humano e tinha sido vítima de abuso, de várias outras coisas. E meses depois nós a encontramos recuperada com a família e os filhos na casa-abrigo na Paraíba e que depois foram para o Rio de Janeiro. Essa foi uma situação muito comovente que mexeu, eu a vi muito debilitada e quando a encontrei de novo com a equipe da pastoral, eu não a reconheci, ela que me reconheceu, que eu estava entre as pessoas que estavam junto aonde ela havia desfalecido. Essa é uma história muito dura, mas ao mesmo tempo exitosa, porque houve o atendimento imediato daquelas pessoas que estavam ali envolvidas no atendimento, lá na Igreja da Consolata, lá na Diocese de Roraima. Era um grande abrigo, um lugar onde se oferecia de 4 a 5 mil refeições por hora de refeição. E foi uma coisa assim, bastante que comoveu. Comovente. Né? Muito bonito. O trabalho é bonito demais e, como eu já disse, essencial. E aí, nessa comemoração do 109º Dia Mundial do Refugiado, né, do migrante refugiado, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, seu José. Uma mensagem que expressa um louvor, mesmo um agradecimento por esse trabalho tão bonito e que o senhor está à frente aí com uma equipe bonita também realizando. Eu fico muito feliz porque nós somos parte de uma igreja que trabalha em comunhão, uma sinodalidade para atendimento aos migrantes e refugiados. Sou uma gotinha dessa água e que gosto muito de participar dessa atividade. Fazemos com amor, com carinho. E eu acho que a mensagem que o Santo Padre traz do livres para escolher se ficar ou migrar é uma mensagem de liberdade, é uma mensagem de protagonismo, é uma mensagem em que a gente deve enaltecer a liberdade do ser humano. Você passando aí sobre o filme Som da Liberdade, eu acho que o Santo Padre quer nos dizer algo muito mais profundo sobre a liberdade do ser, do sujeito, e dizer que as guerras, as violências, a violação de direitos tem que ser combatida e ser combatida de forma veemente por essa igreja em saída, por essa igreja que louva a prática de Jesus libertador e ressuscitado. Muito obrigado. Eu que agradeço, José, mais uma vez, que o Pai Eterno continue abençoando o seu trabalho, de todos que fazem parte da pastoral, e que Deus abençoe cada vez mais essa luta aí para ser canal de luz, de bênção na vida de tantas pessoas. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.